E eu quero que vocês entendam o que eu chamo de regra de ouro nos investimentos. Uma das dicas mais importantes que a gente vai ver hoje por aqui. A regra de ouro nos investimentos é justamente a diversificação. Então vocês estão vendo que ele está diversificando. Mas Rafa, eu não sei direito o que são rendas fixas, não sei direito como comprar ações ou fundos imobiliários, não entendo nada de internacional, né? Mas imóvel eu sei porque meu tio compra imóvel, então eu sei mais ou menos como é que é a dinâmica. Né? Como que eu vou entender o que eu preciso colocar por aqui? Primeiro eu quero te mostrar alguns gráficos e a gente já vai para esse ponto do entendimento. Né? Que eu vou só tirar o nosso zoom para ele ficar de um tamanho mais legal para a gente. O que esse gráfico nos mostra? Opa. Deixa eu puxar aqui a tela correta para a gente. Ó. Pronto, que aí vocês conseguem ver bem legal aqui. Ó. Vou deixar minha cabeça um pouco mais para cá. Ó. Vocês conseguem ver direitinho. O que esse gráfico nos mostra? Esse gráfico mostra Ibovespa, que é a bolsa brasileira, em laranja. Então olha aqui para a curva laranja. Ó. No negativo quase. Né? Na verdade, ó, aqui é o 0%, ficou ali praticamente num patamar de 100%. Ó. Então, dobrou o patrimônio em 13 anos, praticamente. Isso aqui é real, gente. De aproximadamente ali, comecinho de 2010, então 2010 está aqui, até sexta-feira da semana passada de 2023. Então está tudo atualizado aqui para vocês, né? Inclusive, ó, se vocês quiserem ver ele aqui, ele está aqui, ó, disponível para vocês também. A gente consegue ver, inclusive, a rentabilidade acumulada. Então, laranja é o nosso Ibovespa. Em preto é o nosso índice dos fundos imobiliários. Por aqui fica até melhor, ó. Não sabia que dava para fazer isso aqui, né? Esses são os fundos imobiliários. Uma rentabilidade um pouquinho acima ali do nosso Ibovespa, na faixa dos seus 100% de rentabilidade em 13 anos, que também não é muita coisa, só que ele está considerando que você reinvestiu os dividendos. Aqui é uma das cerejas do bolo do nosso... Uma das explicações mais importantes do RDI. Isso, inclusive, eu estudei muitos cursos de investimento antes de construir meu curso próprio. Né? Comprei praticamente tudo que tem de melhor no mercado, porque eu não queria deixar faltar nada. Poucos cursos falam sobre IMA-B. IMA-B é uma forma de você analisar vários ativos relacionados à inflação. Nesse caso, ele pega Tesouro Inflação, NTN-Bs. E olha como a rentabilidade já ficou bem mais interessante aqui para a gente. Ó. IMA-B, uma rentabilidade de praticamente 339%. Frente à Bolsa, que só rendeu 85%, e frente aos fundos imobiliários, que só renderam 106% nesse prazo de 13 anos. Aqui nós temos o S&P 500, que é justamente a nossa parcela internacional, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e esse gráfico a gente está considerando tudo em real. Então teve a rentabilidade do S&P 500, mais a rentabilidade do dólar, que já está aqui para baixo também. Ó. Então esse aqui é o dólar. A gente vê que o dólar também rendeu ali quase 100% nesse período. Então a gente pode imaginar que o dólar em 2010 era praticamente 2,50, 2,60. Né? Se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que é justamente isso. Aqui eu coloquei para vocês a bolsa em dólar, para vocês verem que a bolsa em dólar ela caiu pra caramba. Né? Então, essa bolsa está descontada em dólar, esse é um ponto interessante. Esse aqui foi apenas para conseguir colocar a referência do gráfico, ignorem esse daqui. E esse é o nosso famoso CDI. Esse aqui é a NuConta, é o CDB com liquidez diária. Esse é o caixa que eu mostrei ali para vocês, né? Da nossa reserva de emergência, da nossa reserva de oportunidade. Que também foi bem interessante, ó. Uma rentabilidade ali de praticamente, vamos ver aqui, 216%. Mas quando a gente compara com inflação mais uma taxa, que é o IMA-B, a gente vê que o IMA-B foi bem melhor. Então entenda o IMA-B como as rendas fixas que a gente colocou por ali. Que conclusão que a gente consegue chegar, gente, nessa análise de 13 anos? Né?
várias conclusões e várias interpretações. Primeiro, você pode me falar o seguinte: Bolsa Brasileira e fundos imobiliários brasileiros estão extremamente descontados, Rafa, porque não subiu quase nada comparado aos outros ativos e as empresas cresceram e se desenvolveram. Show de bola. É um ponto de vista válido. Você pode pensar o seguinte: o que dá dinheiro no Brasil é renda fixa, principalmente atrelada à inflação e mais uma taxa, que é o IMAB, ou atreladas à Selic, que seria o nosso CDI. Poderia colocar inclusive os títulos pré-fixados também nessa conta de renda fixa. Então, rentabilidade esperada entre 340% a 216% nesses 13 anos. Quando a gente fala em 340%, é o seu patrimônio multiplicar por 4 ali praticamente. Então, 100% multiplicou por 2 de rentabilidade, 339 multiplicou por 4. 4 e alguma coisa ali por causa dos outros 40%. Você também pode pensar o seguinte: eu quero ter diversificação internacional porque a bolsa americana em reais subiu praticamente 935% nos últimos 13 anos. É uma potência. Quero ter parte do meu patrimônio por ali. Por isso que justamente quando a pessoa terminou a reserva de emergência dela, a gente já demonstrou que era muito importante a pessoa ter justamente uma diversificação internacional. É um dos primeiros passos. Boa quantidade de renda fixa. Eu, inclusive, focaria mais em diversificação internacional do que em bolsa brasileira. Acho que é mais interessante. Até porque você vai ganhar seu salário em reais, você vai viver aqui no Brasil. Então, é bom que você tenha uma parte do teu patrimônio lá. Você vai comprar imóveis aqui no Brasil. Então, é uma diversificação válida. Por isso, quando a gente olha para esses gráficos, a gente consegue entender muito melhor a lógica por trás dessa nossa diversificação. Vou aqui para a carteira de aposentadoria. Quando a gente já estava com em torno dos seus 3,7 milhões. Muita renda fixa, que você pode entender como CDI e IMAB. Um pouco de caixa para curtir a vida, aproveitar e, se der algum problema de saúde, conseguir fazer um tratamento num hospital caro. Esse aqui é nosso CDI, nossa taxa Selic. Imóveis, porque as pessoas gostam de ter casa própria, isso pode ser rentável, dependendo da situação. Internacional, que é o nosso S&P 500, que mais rendeu, e um pouco de fundos imobiliários e bolsa brasileira, porque aparentemente estão descontados, mas pode ser que isso nos próximos 10 anos continue seguindo a mesma tendência. É só vocês olharem ali para o gráfico. Percebam que os que mais renderam, que foi internacional, renda fixa e caixa, representa ali para a gente praticamente 70% do portfólio. Em torno de 68% são ativos que renderam muito. E que se a gente pegasse bases históricas ainda mais longas, seguiria da mesma forma. Eu posso garantir isso para vocês. Então, gente, o que é importante a gente tirar de conclusão? E aqui dá para vocês verem justamente cada um dos gráficos, né? Se quiserem depois eu posso compartilhar para vocês ali esse link do gráfico montado aqui ali nos nossos grupos, para quem entrou no grupo do O Investidor de Sucesso. Eu posso deixar inclusive o link na live que vai ficar salvo aqui, eu acho que fica um operacional mais tranquilo. No final das contas, gente, a gente ficou mal acostumado durante os últimos 2 anos como investidor, porque a gente estava ganhando muito dinheiro só com renda fixa. Mas não é sempre que é dessa forma. A gente vai ter que aprender a investir também de forma internacional e a ter algumas posições em renda variável. Não vai ter outro jeito. Vocês olharem aqui, de 2016 até 2020, a bolsa subiu muito. Os investimentos internacionais também subiram muito. E a renda fixa ficou patinando aqui, pouca rentabilidade. Então a diferença entre um investidor de sucesso e um investidor mediano, um investidor medíocre, é que o investidor de sucesso ele estuda mais sobre todas as classes de ativos. Ele entende como cada uma funciona para que assim ele possa tomar decisões mais sábias na hora de fazer sua diversificação. Além disso, ele rebalanceia a carteira. Quando as ações sobem demais, ele vende um pouco para ajustar justamente nas porcentagens. Se você determina que quer ter
7% em ações e agora você está com 14%, porque a bolsa dobrou de valor. Vende um pouco, fica ali com uns 9%, fica com uns 8%. Coloca esse valor no que estiver faltando da sua carteira. Rebalanceamento ajuda muito na rentabilidade de longo prazo. Então, o principal ponto aqui é que a gente precisa realmente desenvolver as questões de estudo.